Assim como a gente pode pegar uma esfera e colocar uma figura dentro, a gente pode pegar uma figura e colocar uma esfera dentro e calcular ali suas propriedades, suas relações. Começamos aqui colocando uma esfera dentro, inscrita dentro de um cubo, dentro de uma caixa. Para começar, se for revestir toda a caixa, essa caixa tem que ser homogênea, então só pode ser um cubo. Se eu for colocar num paralelepípedo, que é uma caixa mais extensa, né, que tem um pedaço mais esticado, aí uma esfera só não é suficiente. Eu posso colocar várias esferas dentro dela. Aí beleza, aí você vai mexendo com a ideia. Mas se for mexer com uma única só, é tranquilo e é super de boa, porque eu posso pensar que a aresta aqui, essa altura, está pegando de uma ponta até outra ponta da esfera. Ou seja, está funcionando aqui como se fosse o meu diâmetro. Então, duas vezes o meu raio vai ser minha aresta. Então, você consegue facilmente enxergar que o raio vai ser metade da aresta ali da sua caixa, do seu cubo, né? Se eu pegasse um paralelepípedo, uma caixa não seria o suficiente para ocupar todo o espaço. Mas, porém, já daria, né? Se eu coloco uma esfera aqui, uma única esfera, se ocupou ou se tangenciou essa parte até o chão, isso tudo aqui da dimensão da sua caixa funciona ali como diâmetro. Aí normalmente eu coloco duas, três, posso ir colocando para funcionar. Caso eu te dê essa dimensão aqui, aí você tem duas vezes o diâmetro. Também vai relacionar. Ou essa parte aqui de trás, se estiver tangenciando também, funciona como seu diâmetro, dependendo de tudo que eu for te falando. Mas posso colocar bolas lá atrás também. Aí tudo vai depender mais ou menos da situação. Na caixa, uma caixa só revestindo uma esfera é tranquilo. Outras também, não há problema. A parte que tangencia até a parte que tangencia funciona como o seu diâmetro. Caso eu não te dê essa dimensão, mas te dê essa dimensão aqui, e eu estou vendo, por exemplo, são duas, são três, uma do lado da outra, você vai somando esses diâmetros para poder falar. Então, caixas que revestem esferas é muito tranquilo, muito comum também, né? Porque são exercíciozinhos que você pode colocar assim, um tanto de bola que eu coloquei num pacote assim aqui. Mantendo a mesma ideia, a gente pode aplicar isso para cilindro. O cilindro aqui, olha, como está tangenciando aqui, o meu diâmetro da esfera coincide de ser o mesmo tamanho do diâmetro da base aqui. Então, suave, tranquilo. Duas vezes o raiozão coincide de ser duas vezes o raiozinho. Então, consigo achar a relação entre os dois tranquilamente. Aí vai depender, por exemplo, nessa disposição, se minha esfera também está tangenciando as bases. Que aí eu posso falar que o meu diâmetro também está coincidindo com a minha altura. Ou então, se eu quiser colocar mais esferas uma em cima da outra, se essas esferas estão tangenciando as paredes aqui, estão grudadinhos, mantém o princípio. Duas vezes o diâmetro aqui vai ser igual ao diâmetro da base. Tranquilo também. Aí a altura vai dar as proporções conforme a quantidade de esferas. Então, se eu coloco, por exemplo, três esferas aqui, então três diâmetros corresponde aqui, no caso aqui duas, né? Dois diâmetros corresponde à minha altura. Se eu coloco três diâmetros corresponde à minha altura. Aí você tem essa ligação entre o cilindro e a esfera. Então, super tranquilo. O que realmente vai mais complicar é quando a gente coloca figuras com pontas. Então, vamos supor que eu coloquei uma esfera dentro de um cone. E o princípio vai servir para pirâmide também. Aqui complica um pouco, porque você não consegue tirar o diâmetro de cara, de graça, que nem a gente tinha com as outras relações. Aqui eu vou ter que te forçar um pouquinho a barra. Vou pegar o centro aqui da esfera e vou conectar em alguns pontos. Eu posso pensar que isso tudo aqui é o meu diâmetro normal, beleza? Estou pegando aqui no centro, como está coincidindo isso daqui, se aqui é duas vezes o raio, eu posso pensar que isso tudo aqui funciona como a altura do meu cone. Já ajuda alguma coisa, né? Porque eu já tenho uma relação aqui. Agora, eu posso traçar aqui um outro raio, e esse raio é a grande sacada da questão. Esse raio que eu traço aqui, até onde está sendo tangenciado pelo cone, tangenciar significa que está fazendo 90 graus. E esse 90 graus é essencial, que eu vou chamar aqui de Rzão. Por quê? Forma aqui um triângulo retângulo. Eu tenho aqui o raio tangenciando essa parte aqui, essa medida. Essa medida é um pedaço da geratriz do seu cone. Lembra que essa parte, isso tudo é uma geratriz? E está relacionando essa parte aqui. Essa parte seria a medida do raio menos essa outra medida aqui. Tá, mas só isso aqui não é o suficiente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a altura toda
do meu cone, a geratriz toda, formar um triângulo aqui com o raiozinho da base, que aqui é 90 graus. E o que eu posso fazer? Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, ele está em comum tanto para esse triângulo pequeno, tanto quanto para o triângulo grande. Então, por causa disso, por ter alfa e 90 graus, eu sei que, consequentemente, aqui vai ser beta e aqui também é beta. Então, eu tenho dois triângulos semelhantes ali. Vamos redesenhar essa coisa. Pega o triângulo grandão. Triângulo grandão eu estou te dando a altura do cone. Esse a gente já conhece bem. Geratriz do cone com o raio da base. Suave. Em que aqui é o ângulo alfa e aqui é o ângulo beta. Agora eu vou pegar esse outro triângulo que a gente forçou a barra. Nesse outro triângulo, o que eu tenho? Vou girar tudo, tá? Vou deixar ele bonitinho. Então vai ser assim, ó. Essa medida aqui, vou chamar ela de x. Deixa eu diminuir a proporção para não ficar tão feio, né? Essa medida aqui é x. O raio aqui, fazendo 90 graus, o raiozão da esfera. E a minha hipotenusa, que é essa medida toda aqui, que eu vou chamar de y. E ver o que a gente consegue de relação. Bom, te falei que essa medida aqui é alfa, e realmente é alfa aqui, e aqui, consequentemente, é beta. Então, o que eu tenho? Posso mexer aqui nas relações de proporção. Posso mexer uma semelhança de triângulos. Eu vou querer mexer aqui, talvez seja melhor mexer com a relação da hipotenusa. Então, o que eu pego? Pego aqui as razões dos raios. Então, vamos pensar assim, ó. Pego o Rzinho sobre o raiozão. E já que eu comecei pegando aqui sobre isso aqui, eu vou pegar a hipotenusa. Hipotenusa, pode ser. Aí eu pego a hipotenusa, que é a geratriz, sobre essa hipotenusa aqui, que é y. Porque o y consegue reescrever um pouco melhor. O y aqui, olha, eu posso falar que y, já que é esse pedaço todo, eu posso falar que é o quê? Que coincide de ser a altura toda retirada de um raio. Então, y eu posso falar que é a altura toda do cone retirada de um raio. Melhora para mim. A altura toda retirada de um raio. Então, eu encontrei todas as relações. Tenho geratrizes envolvido, raio da esfera, altura e raio da base do cone. Então, acaba que aqui a gente tem todas as relações feias, muito feias, mas dá para ir, dá para forçar. Aqui, o triângulo que a gente utilizou, a gente vai utilizar a semelhança, não Pitágoras. Porque Pitágoras aqui, esse meu x desse pedaço aqui, não é um valor considerável, assim, não é um valor fácil na proporção. Mas aqui já está ótimo, todos estão relacionando, porque essas informações normalmente eu te dou tudo. Então o cone assim acaba sendo parecido com a pirâmide também. Na pirâmide a gente vai encontrar a mesma relação, olha, tá aqui o centro. Aí eu taco aqui para baixo e até lá em cima, meu diâmetro. Taco daqui para cá, olha, até tocar numa parte da face aqui dessa pirâmide, vai ser o meu raio. Dessa face até lá em cima, melhorar, dessa face até lá em cima, seria um pedaço ali da altura dessa pirâmide, ou da geratriz desse pirâmide, da altura do lado dessa face. Posso lembrar naquela mesma relação que eu posso puxar isso tudo aqui, formei um triângulo retângulo. Aí eu posso fazer também um triângulo retângulo, continuando esse amarelo até lá embaixo, puxando aqui, só que agora em vez de ser raio, essa medidazinha aqui vai ser considerado como um apótema, o apótema da minha base. Então, o que eu tenho aqui? Tem um triângulo aqui, grandão, que mexe com quem? A altura da pirâmide, mexe aqui com a minha geratriz e mexe aqui com o meu apótema, relação que a gente já conhece bem. Agora, essa outra relação com a esfera vai ser o seguinte, essa parte de amarelo, que é até um pedaço da geratriz, mas a gente vai chamar de x, o raio aqui embaixo da esfera e a hipotenusa de azul aqui. E essa hipotenusa continua na mesma relação. Essa hipotenusa eu posso falar que seria a altura toda menos o raio, menos esse pedaço. E aplico ali semelhança, né? Então posso pensar aqui, ó, o apótema sobre o raio é igual a geratriz sobre H menos R. Então pronto. Encontrei uma relação com todo mundo, com todas as dimensões que eu te dou. Feio, bastante coisa mas aí é só ir substituindo. Não é fórmula, porque aqui se bem que é até melhor você guardar essas relações, porque